Oi, gente, a paz do Senhor. Hoje eu vim falar sobre um assunto muito necessário nos tempos atuais, porque essa era digital, ela modernizou muito a nossa vida. Só que tem coisas que, infelizmente ou felizmente, não tem como serem modernizadas. E principalmente quando se trata da palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é um livro que foi escrito há milhares de anos atrás e ainda assim ela consegue ser atual. E para começar, eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo. Eu fui no centro da cidade uma certa vez, há pouco tempo atrás. Tinha um rapaz lá com uma bandeira que inclusive era muito grande, muito pesada. Dava para ver que ele estava fazendo assim um esforço para segurar aquilo, para manter aquilo ali, né? E até então, só o que eu tinha lido na bandeira era o nome Deus ou Jesus, não me lembro. E eu pensei, né? Olha que lindo, o irmão tá evangelizando, tá pregando a palavra de Deus, né? Fazendo ali um certo esforço para isso, que eu vi que ele estava entregando alguns folhetos. Só que, quando eu cheguei mais perto, que eu li de perto, de um lado estava escrito: busque a Deus sozinho. E do outro lado estava escrito: você não precisa de igreja. E no lado oposto tinha outra pessoa, tinha uma mulher que estava trabalhando junto com ele. E eles não são brasileiros, dava para ver que não são brasileiros pelas características físicas e pelo sotaque também, pela voz. Tinha uma plataforma digital dele lá, um link. E eu fui procurar, né? Fui pesquisar, porque eu sou curiosa, eu fui ver, né? E quando eu cheguei lá, eu vi que ele mexe com coisas ocultas. Ou seja, ele é um herege infiltrado ali no meio do povo de Deus. E aí ele me entregou o folheto, eu comecei a ler, e ele ali falando um monte de coisa, eu não entendi nada. Mas ele falando, e eu comecei a ler, falando mal das igrejas, falando mal de liderança, falando mal de dízimo, falando mal de tudo. E assim, se você não tiver um certo discernimento, você se deixa levar mesmo pelas palavras bonitas, pelas coisas que estavam sendo faladas por ele, pelas coisas que estavam sendo escritas ali. Por quê? Isso faz com que você tire os olhos de Cristo, de Jesus, e passe a colocar os olhos nos erros, nas falhas das pessoas, porque a igreja é composta por pessoas, e pessoas são falhas, pessoas são pecadoras, pessoas são imperfeitas. Então, sim, de fato, podem existir coisas ali que não são legais, que são erradas, mas isso não significa que você precisa se ausentar da igreja, né, do corpo de Cristo, que você não deva fazer parte daquilo por conta das coisas erradas que porventura possa vir a acontecer ali dentro. Eu quero responder essa pergunta que muitas pessoas fazem. Eu posso ser desigrejado? Não, não pode. Não pode ser desigrejado. Porque o que as pessoas precisam ter em mente é que a igreja não se trata de um local físico, de uma estrutura física, de 4 paredes levantadas. A igreja se trata de pessoas, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja somos nós. Quando você fala assim, eu vou até a igreja, é porque a gente fala isso no automático, mas quando você fala eu vou até a igreja, você está dizendo eu vou até o templo adorar o Senhor. Mas a igreja é composta por pessoas. Então, quando começa a chegar pessoas naquele ambiente, no templo, aquele ambiente deixa de ser uma estrutura física de 4 paredes e passa a ser igreja, porque a igreja está ali dentro. Aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 17 diz: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência. Ou seja, Cristo é a cabeça do corpo da igreja. É escrito assim, ó, do corpo, vírgula, da igreja, ou seja, o corpo que está falando aqui é a igreja, ou seja, somos nós, somos as pessoas que compõem a igreja. E toda cabeça, ela tem um corpo. Cristo é a cabeça, nós, a igreja, somos o corpo. E o corpo, ele é composto por vários membros.
Os membros do corpo, eles ficam juntos. A mão não pode ficar separada do braço. O braço não pode ficar separado do corpo. Cada membro do corpo tem uma função. E nenhuma função é menos importante do que a outra. Por exemplo, preste atenção nisso aqui. Olha que interessante. Se caso você perder um dedo, o dedo vai te fazer falta. Se você perder ele, o que vai acontecer? Você vai ficar com a deficiência do dedo. E ele vai te fazer muita falta, por menor que seja a função que ele exerça. Ele te fará falta. Então você precisa entender que os membros do corpo, eles não ficam separados, eles ficam juntos. Por quê? Porque um complementa o outro. Um não é mais e nem menos importante do que o outro, porque cada um tem uma função diferente. Por exemplo, o olho não vai fazer o que a mão faz. O ouvido não vai exercer a função que a boca exerce. Então, um é tão importante quanto o outro, porém, as funções são diferentes. Então, eu já quero te dizer que se alguém dentro da igreja ou fora da igreja te diz que você não é importante, que você não é um membro importante para o corpo, que você não faz falta, que você não é essencial, eu quero te falar que isso é uma grande mentira, que você é importante sim, que você tem uma função, que cada um tem uma função dentro do corpo. Se caso você se afastou do corpo de Cristo por conta desse tipo de palavra, desse tipo de comentário, eu quero te falar, volte, porque você é importante e você faz muita falta. E Cristo é a cabeça do corpo, ou seja, é Cristo quem dá o comando, vai pra lá, vem pra cá, faz isso, faz aquilo. É Cristo quem direciona. E tem coisas que Cristo não vai descer do céu para fazer. Quem faz somos nós, os membros do corpo. Ele é o cabeça, ele dá a ordem, ele dá a direção e a gente só segue. E tem um versículo que eu gosto bastante, que está em João 17:21, que diz: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é uma das partes mais incríveis da Bíblia. Ou seja, nós temos que ser um, como Cristo é um com o Pai. Isso é lindo demais e eu encerro por aqui esse vídeo. Que Deus abençoe você. A paz do Senhor.